Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Diante de um caso de suicídio, a primeira pergunta que vem à mente é: por quê? O que leva uma pessoa a tirar a própria vida? Sem dúvida, uma dor muito profunda. Mas o que existe na realidade é a crença equivocada de que a vida, o sofrimento, a dor acabam com a morte do corpo físico, ou que com o suicídio iremos ao encontro de entes queridos já desencarnados. Na realidade, um completo desconhecimento da vida espiritual. Para um espírito que desencarna através do suicídio, existe a possibilidade de reencarnação. Ele tem a oportunidade de voltar e rever o erro cometido? Então, é possível, sim. Nós entendemos que uma vez que o espírito ele revê sua conduta, revê sua postura, entende melhor todo o contexto e todo o processo, ele pede uma chance ou lhe permitem uma nova existência. E nessa nova existência vem os aprendizados. Todos os nossos desequilíbrios e erros, todo o nosso desespero, quando nós pedimos ajuda, essa ajuda vem. Então, diante do Espiritismo, eu não acredito que esses espíritos sejam condenados, mas deixados talvez a refletir sobre o próprio erro, entender o valor da vida, sempre com uma orientação, sempre com um esclarecimento. Uma pessoa que desencarna através de um suicídio ou mesmo de um acidente grave, muito brusco, e que fica com essas lesões no seu perispírito, na vida espiritual ela vai ser atendida, mas nem sempre ela vai conseguir os resultados imediatos da melhora. Por quê? A mente dela e as emoções estão totalmente desequilibradas, não é? Então, a grande terapia para ela é ela voltar a reencarnar. Porque quando ela entra no corpo físico, existe a restrição que o corpo provoca na mente de todos nós e ela esquece aquilo que aconteceu temporariamente, embora tenha reflexos do inconsciente dela para o consciente. Alguns casos são mais graves e outros menos graves. Algumas pessoas têm retrocognições, que são lembranças de episódios passados. Isso pode ser torturante ou não, depende da pessoa. Então, quando nós temos a possibilidade da reencarnação, o nosso planejamento reencarnatório, nele vão estar levados em conta questões de passado que precisamos olhar no corpo físico, se vamos trazer uma tendência, se vamos trazer uma dificuldade, né, ou uma resistência. E às vezes a pessoa, eu tenho baixa resistência a, eu sou alérgico a, mas por que se às vezes na sua família ninguém é? Isso no físico é fácil de entender, mas nós também trazemos tendências emocionais, nós trazemos de outras existências, e por que nós escolhemos uma família e somos escolhidos por ela? Porque eu também preciso, na genética daquele pai e daquela mãe, os elementos necessários que vão contribuir para os meus aprendizados. A pessoa pode pensar assim, mas Deus foi tão cruel com essa pessoa, por que que isso aconteceu? Bom, é a própria criatura que vai se culpando, que vai determinar o que ela vai sofrer. A justiça divina, ela se cumpre, mas muitas vezes, quando a pessoa começa a ter consciência do ato praticado, ela própria é o autor da sua punição. A própria pessoa sente que deve passar por aquele processo que lhe vai ser educativo, que vai ajudá-la a não cometer outra vez a mesma insanidade, o mesmo ato da reencarnação precedente. Por que que na vida espiritual não vai ser
a melhora dela não vai ser mais ágil, porque os pensamentos dela são muito mais ágeis, são muito mais dinâmicos do que quando ela está no corpo físico. Porque fora do corpo, os pensamentos eles são muito mais velozes. E a pessoa, então, tendo a lembrança daquilo que aconteceu, do que ela cometeu, ela fica continuamente plasmando aqueles acontecimentos. E isso é muito perturbador para ela. No corpo físico, é programado a existência dela, né? Então ela esquece partes temporariamente do que aconteceu e vai se recompondo aos poucos. Eu me lembro de uma entidade que hoje é considerada um espírito de muita luz, de muitas características positivas, e que num determinado momento da vida, onde ele veio numa condição mais primitiva, mas já lutando pelo seu povo, para levar aquele povo a refletir que não se entregassem à tentativa de se tornarem escravos, ele, quando foi pego, ele se matou. E o que ele quis dizer é: resistam, não sejam escravizados na sua própria terra. Eu acredito que ele tenha passado por um momento de turbulência emocional e espiritual, mas à medida em que ele volta como uma entidade protetora. Quando ele retoma sua tarefa, ele é considerado e tido como um espírito do bem, que ainda no plano espiritual luta pelo seu povo. Então a possibilidade da recomposição, muitas vezes ela ocorre aos poucos, vida após vida, onde o espírito vai entendendo a questão, principalmente diante dos grandes desafios da vida ou dos reveses, manter a calma, manter a tranquilidade e manter a confiança. Porque quando nós acreditamos que um dia o desespero ou a dificuldade tem fim, seja nessa existência, seja no plano espiritual entre vidas, ou seja numa próxima encarnação, a suportabilidade ou a persistência, a tolerância, a compreensão, ela é naturalmente aumentada. E o que dizer dos chamados suicídios inconscientes? No plano espiritual, esses espíritos são considerados suicidas? Muitos espíritos muitas pessoas não cometeram o suicídio e quando voltam para o plano espiritual são taxados de suicidas. Nós vamos nos lembrar de novo de André Luiz, né, que não se matou, mas foi acusado, né, foi taxado de suicida. Ora, se uma pessoa... Como é que funciona o nosso corpo? Nosso corpo funciona com um combustível de excesso de comida, de bebida, de cigarro, de drogas e de tudo que é tóxico muitas vezes pela própria maneira como nós vemos a vida, nos irritamos, nos exasperamos o tempo todo, passamos por momentos muito graves de não valorização da vida. Tudo isso pode nos levar a uma interpretação de que somos suicidas quando chegarmos ao plano espiritual. Porque quando nós reencarnamos, nós temos uma quantidade de energia vital. Se a pessoa vai viver até os 60 anos, a energia vai dar para chegar aos 60 anos levando uma vida natural. A pessoa que despende muita energia com irritabilidade, excessos de vícios, ela vai ter uma desencarnação antecipada, que a gente vai chamar de suicídio indireto. São os desperdiçadores de oportunidade. E isso a maioria de nós somos. Se nós formos acompanhando a literatura mediúnica, nós verificamos que a maioria das pessoas desperdiçamos 50% das oportunidades de crescimento. No mínimo, seríamos reprovados num colégio de análise evolutiva. Alguns são mais reprovados ainda porque estragam o corpo com facilidade, né? Pelos vícios, de um modo geral, pelos comportamentos de risco, seja bebendo e dirigindo, e, na verdade, antecipam a perda corporal. Ou seja, nós recebemos um veículo de expressão. Expressão significa que aqui mora um espírito que está utilizando uma máquina, um veículo de expressão, um corpo físico, para nos dar a possibilidade de aprendizado neste momento em que a evolução é feita através das reencarnações. Portanto, é preciso cuidar muito bem desse corpo. Também a parte emocional precisa ser muito bem trabalhada,
porque nós nos envenenamos muitas vezes durante a nossa vida. Eu acho que todas as pessoas passam por momentos de muita raiva, de vontade de abandonar tudo. Pessoas que não sabem que esse corpo não funciona com esse tipo de combustível. Então, muitas vezes, ele vai se tratar de uma maneira extremamente autoagressiva, automutiladora em muitas questões, não valoriza o veículo de expressão, se mostra como se ele próprio fosse o corpo e esquece de que é um espírito utilizando um bem que, na realidade, lhe foi emprestado, lhe foi cedido para crescimento e evolução. Mas Deus, na sua misericórdia, oferece a todos a oportunidade de ressarcir os seus débitos, de começar uma vida nova, de ter novo entendimento, e isso é um processo que vai levando o espírito, através de vidas sucessivas, à evolução espiritual. Suicidas acreditam estar no pleno exercício do seu livre-arbítrio. Mas já sabemos que os espíritos podem nos influenciar, tanto para o bem quanto para o mal. Pensamentos suicidas podem ser sugeridos por espíritos obsessores? Quem são eles e como nos proteger? Nós sabemos que os espíritos influenciam muito na nossa vida. Então é possível que algum inimigo nosso do passado, lembrando que este é o nosso melhor ponto de evolução, nós nunca fomos mais evoluídos do que hoje, portanto o que está para trás dessa reencarnação são momentos mais infelizes, momentos mais graves, onde nós cometemos mais erros. Então a gente hoje retoma a existência, mas aqueles que foram ofendidos no passado, que não conhecem ainda a grandiosidade do perdão, muitas vezes se utilizam de culpas inconscientes ou de momentos de desequilíbrio para sugerir diante daquilo que seria o degrau de evolução para que a pessoa se suicide. Nós sabemos que existem interferências severas, interferências graves, mas também precisamos levar em conta que existem as interferências que estão no campo da proteção, estão no campo do auxílio. Então, o orar e vigiar é algo imprescindível na nossa existência. O cuidado com o próprio corpo, a valorização das oportunidades de crescimento e lembrar que muitas vezes a pessoa estuda para passar no vestibular. Fica a noite sem dormir, por vezes num excesso de cansaço. Mas quando ela supera, quando ela conquista o objetivo dela, por exemplo, de entrar numa faculdade, ele não se queixa de tudo aquilo que ele passou, ele se sente gratificado. Nós precisamos entender que também as dificuldades na nossa vida são degraus de evolução e não obstáculos, como muitas vezes nós acreditamos. Na verdade, uma pessoa que induz a outra ao suicídio tem mais culpa do que o próprio suicida, e ela vai responder perante as leis sobre aquilo que ela provocou. De forma que nós não podemos pensar em momento algum em abreviar a vida. Deus sabe perfeitamente o momento que nós temos que entrar e sair da vida. Você encontra mais sobre o assunto em nosso arquivo de programas. Tudo disponível para você no nosso site. Até a próxima!